Bom dia a todos os irmãos, um feliz sábado, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa habitar no meu e no seu coração. No tema de nossa mensagem de hoje, as armadilhas de nossa natureza, nós vamos estudar um pouquinho mais a respeito da importância de nós depositarmos as nossas dificuldades, as nossas ansiedades sobre os braços protetores de Jesus. Mas para compreendermos um pouquinho mais a respeito das armadilhas de nossa natureza, é necessário voltarmos um pouco lá atrás na história e estudarmos cuidadosamente a história relatada na palavra de Deus no livro de Gênesis, que fala a respeito de um casal que habitava feliz em um lugar chamado Éden. A palavra de Deus fala que este casal tinha algumas características maravilhosas ao saírem da mão do Criador. A palavra de Deus fala que eles saíram da mão do Criador tendo a imagem e a semelhança de Deus. A palavra de Deus fala também que Adão era alto, bonito e robusto e muito inteligente. E foi ele mesmo também que deu nome aos animais que hoje nós conhecemos. A palavra de Deus também fala que eles, ao saírem da mão do Criador, não tinham em si nenhuma mácula de pecado ou tendências para praticar o que é mal. Mas a palavra de Deus fala que a história maravilhosa deste casal no Éden foi frustrada após eles serem tentados e caírem em pecado. A palavra de Deus nos fala que uma das condições para que eles pudessem viver eternamente no Éden é que eles permanecessem fiéis e leais ao Senhor eternamente. A palavra de Deus fala que ao ceder à tentação, caiu sobre a raça humana algumas consequências que nós pagamos até hoje. Ao estudarmos a palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 5, verso 12, nós encontramos algumas das consequências que recaiu sobre cada um de nós hoje. A palavra de Deus nos diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então a palavra de Deus fala que uma das consequências que a raça humana herdou agora é a morte sobre si. A palavra de Deus fala que devido à desobediência no Éden, agora o ser humano passou a enfrentar a morte, a triste e dolorosa morte. Ao estudarmos a palavra de Deus, ela vai um pouco mais além e nos traz uma importante mensagem através do que está escrito no livro Patriarcas e Profetas, na página 61. Ao ceder à tentação, o homem adquiriu uma natureza depravada e corrompida. Ao olharmos para os dias em que vivemos, será que essas palavras se encaixam perfeitamente? Acreditamos que sim, não é mesmo? Cada dia que se passa é impossível praticamente encontrar a honestidade nas pessoas. Ao olharmos para o mundo em que vivemos, é possível notar que as pessoas têm vontade de ter vantagem umas sobre as outras. As pessoas, nos dias em que vivemos, não têm tempo para ouvir as alegrias das outras pessoas, quem dirá suas tristezas, os seus problemas, os seus pesares, porque subsiste em seu coração apenas vencer e conquistar somente os seus objetivos sem se importar com o próximo. Ao estudarmos a palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 7, verso 18, nós encontramos as seguintes maravilhosas palavras: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. O apóstolo Paulo nos relata essas palavras de Romanos, dizendo e reconhecendo também que no seu tempo era impossível olhar para si mesmo e achar algo de bom. A palavra diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Ao estudarmos para as pessoas, e se você fazer uma pesquisa com o seu amigo mais próximo, perguntar assim: por que você vai à igreja? Ele vai dizer assim: eu quero a igreja porque eu encontro com Jesus. Mas por que você quer encontrar com Jesus? Ah, porque ele me oferece coisas boas, e uma delas é a salvação eterna. Mas se você olhar para o seu amigo, para qualquer pessoa que está na rua e perguntar: olha, por que você não serve ao diabo? A resposta vai ser clara: porque ele não tem nada de bom para me oferecer. Então, ao olharmos para a raça humana, Deus olhando para nós também, Deus tem que oferecer algo de valioso em outra vida para que eu e você possamos ser leais a Ele aqui em vida. A palavra de Deus, ainda em continuação, no livro de Jeremias, capítulo 17, verso 5, nos diz assim:
Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Em algum momento da sua vida, você já confiou em alguém e depois se arrependeu? Qual que é a grande sensação, não é mesmo? Resta somente a zombaria após você ser traído pelaquela pessoa que você depositou totalmente a sua confiança. A palavra nos diz que resta ainda como brinde, como presente, somente a zombaria, né, das outras pessoas. Olha, o fulano fez isso com você, não é mesmo? Então a palavra de Deus nos fala da importância de não confiarmos em outras pessoas pelo fato de nós não conhecermos o seu coração. A palavra de Deus fala assim ainda, e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A Bíblia nos diz que quando nós passamos a confiar em nossas próprias forças, nós temos um encontro marcado com o desastre. A palavra de Deus ainda em continuação, no livro de Provérbios, capítulo 28, verso 26, nos diz assim: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Como é nos dias em que vivemos, podemos identificar uma pessoa sábia, não é mesmo? Ao olharmos para todo mundo parece ser sábio, mas geralmente nós encontramos aquelas pessoas com as cãs brancas, com os cabelos brancos, mostrando claramente que aquela pessoa teve uma vida digna e principalmente viveu a sua vida de uma forma sábia. A palavra diz, mas o que anda em sabedoria será salvo. Gostaria de perguntar para você que está nos assistindo, você tem andado em sabedoria todos os dias da sua vida? Ou tem escolhido, assim como nossos primeiros pais, caminhar por caminhos tortuosos e errôneos? Aonde tem levado os caminhos que você tem escolhido todos os dias? A palavra de Deus, no livro de Jeremias, capítulo 17, verso 9, nos diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Se você se perguntasse para você assim, será que eu me conheço? Será que você diria assim, eu conheço realmente quem eu sou? Será que de fato eu conheço o íntimo do meu coração? Se eu perguntasse para você quem você é, qual seria a sua resposta? Nos dias em que vivemos, nós ouvimos falar muito um ditado famoso e popular entre as pessoas. Aquela pessoa ali, ele é um lobo em pele de cordeiro. Talvez você já ouviu falar essa expressão? Um lobo em pele de cordeiro é representado por aquela pessoa. As pessoas dizem assim, mas de fato, quem sou eu? Será que através ou atrás de uma maquiagem bonita, nós somos bonitos por dentro também? Ou será que somos horrorosos, somos feios, somos ingratos? A palavra de Deus também nos diz que uma das características das pessoas que vivem nos dias em que vivemos é que elas aparentam ser bonzinhos, têm uma semelhança aparentemente como de uma ovelha, né? Inofensiva, mas a palavra de Deus fala que somos feios por dentro, somos cheios de raivas, né? E nós somos como uma fera. A palavra de Deus fala que muitas pessoas, de fato, quando são provadas, mostram a sua verdadeira face, mostram de fato o que está escondido no seu coração há muitos anos. A palavra de Deus nos fala que uma das características também que nós herdamos após a queda de nossos pais é que nós temos uma natureza traiçoeira. Agora, se nós estamos em um ambiente, às vezes estamos falando bem de uma pessoa e ao mesmo tempo estamos falando mal daquela pessoa que estava em instantes ali conversando conosco. A palavra de Deus também nos fala a respeito do apóstolo Pedro. A Bíblia nos fala que o apóstolo Pedro fracassou porque confiou no seu braço de carne. Ao estudarmos a palavra de Deus nos menciona um diálogo entre ele e Jesus, onde os dois estavam conversando, falando, olha, Pedro, até onde você está disposto a ir comigo? A palavra de Deus fala que Pedro prometeu algo ao Salvador. Nós encontramos a promessa de Pedro no que está relatado no livro de Mateus, capítulo 26, no verso 33. Mas Pedro respondendo disse-lhe, ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. A palavra de Deus fala que Pedro diz para Jesus, olha, Senhor Jesus, mesmo que todos escolham te abandonar, eu vou permanecer fiel com o Senhor. Permanecerei fiel ao seu lado, não importa o que aconteça. A palavra de Deus ainda
Agora no livro de Lucas, capítulo 22, no verso 33, nós encontramos a resposta dessa promessa feita por Pedro a Jesus. No livro de Lucas, capítulo 22, verso 33, encontramos as seguintes palavras. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Neste texto do livro de Lucas, nós encontramos a segunda promessa feita por Pedro a Jesus. A primeira era dizendo, mesmo que todos se escandalizem de ti, eu não me escandalizarei. E a segunda promessa, muito forte, proferida através das palavras de Pedro a Jesus, dizendo, aonde o Senhor for, eu irei contigo, mesmo que o Senhor vá para a prisão, eu estarei com o Senhor, como para a morte também. Pedro disse, olha, se o Senhor for para a prisão, irei com o Senhor. Se o Senhor for morto, morrerei ao lado do Senhor. Mas a palavra de Deus fala sobre o que aconteceu pouco tempo depois com Pedro. A palavra de Deus diz assim, que estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse, você também estava com Jesus, o Nazareno? Contudo, ele negou dizendo, não conheço este homem. A palavra de Deus nos mostra de fato que Pedro fracassou porque confiou no seu braço de carne. Até pouco instante, Pedro estava disposto até mesmo a ir para a prisão e até mesmo a enfrentar a morte com Jesus. Mas a palavra de Deus fala que há pouco tempo depois, após ele se afastar de Jesus e descer para o pátio para se esquentar um pouco, uma pessoa estava passando por ali, uma das pessoas que trabalhava com os sacerdotes disse, olha, você não é um daqueles que andam com Jesus, o Nazareno? E Pedro imediatamente, sem pensar duas vezes, diz, eu não conheço este homem. A palavra de Deus fala e nos faz uma pergunta importante. Qual foi a principal causa para o fracasso de Pedro? Talvez você pode se perguntar, Pedro andou com Jesus 24 horas por dia? E como ele teve coragem de trair a confiança do seu mestre leal? A resposta na palavra de Deus que nós encontramos está escrita nas seguintes palavras assim. Justamente antes da queda de Pedro, Cristo lhe dissera, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Quão leal era a amizade do Salvador por Pedro. Quão compassiva a sua advertência. Mas Pedro se ressentiu com ela e autossuficiente declara confiantemente que jamais faria aquilo contra o qual Cristo o advertiria. A palavra de Deus fala que Jesus estava conversando com Pedro e falou, olha Pedro, Satanás tem grande interesse em derrubar você. Mas Pedro, confiantemente, autoconfiante em suas próprias forças, diz, olha Senhor, eu jamais irei fazer isso que o Senhor está proferindo com suas palavras. Eu jamais irei trair ao Senhor. E a palavra de Deus fala que pouco tempo depois, Pedro veio a tropeçar e a cair. Pedro agora estava fraco, enfrentando dificuldades, mas a palavra de Deus fala que Jesus tinha grande amor por Pedro, mesmo Pedro estando agora se encontrando em uma situação difícil da sua vida, onde ele traíra agora o seu próprio mestre. Olha só que interessante, quão compassiva a sua advertência, mas Pedro ressentiu-se com ela, dizendo, olha, eu não vou fazer isso que o Senhor está dizendo. A palavra de Deus fala assim, aquilo contra o qual Cristo o advertia. O Senhor dissera, ele estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. A palavra de Deus fala que sua confiança se demonstrou sua ruína. E Pedro, a partir do momento que começou a confiar nos seus braços de carne, ele tinha agora um encontro marcado, de fato, com o desastre. Ele convidou Satanás a tentá-lo e caiu sob as artimanhas do astuto inimigo. Quando Cristo mais dele necessitou, Pedro estava ao lado do inimigo e negou o seu Senhor. No momento de maior dor que Jesus enfrentou, na maior dificuldade que Jesus agora se encontrava, Jesus precisava do seu amigo leal. E aonde agora se encontrava Pedro? A palavra de Deus fala que Pedro agora estava nas fileiras do inimigo. Mas mesmo enquanto Pedro negava,
Cristo mostrou que ainda o amava. Na sala de julgamento, cercado por aqueles que clamavam agora por sua vida. Jesus pensou em seu sofredor e errante discípulo e, voltando-se, olhou para ele. A palavra de Deus fala que mesmo agora, Pedro tendo traído a Jesus, Jesus não se irou-se em momento nenhum contra Pedro, mas a palavra de Deus fala que bastou apenas um olhar para Pedro para que Pedro pudesse agora ser transformado. Mesmo Jesus passando a maior dificuldade da sua vida, a palavra de Deus fala que Jesus não conseguia esquecer do seu apóstolo, do seu discípulo, que agora outrora andava com ele por todos os lados, por onde quer que ele fosse. A palavra de Deus fala que naquele olhar, Pedro leu o amor e a compaixão do Salvador, e uma torrente de recordações invadiu a sua mente. Viu que estava fazendo exatamente aquilo que havia declarado que não faria. Olhou uma vez mais para o mestre e viu o sacrilégio, a mão levantada para lhe bater na face. Incapaz de suportar, a palavra de Deus fala que por mais tempo a cena, precipitou-se o coração quebrantado para fora da sala. Olha só que interessante o que diz a palavra de Deus, que Pedro não tinha coragem agora de sequer de olhar para Jesus e agora pensando em tudo aquilo que Jesus falou, percebeu agora a sua condição terrível e que tudo aquilo que ele havia falado, olha que eu não vou fazer, ele estava fazendo. A palavra de Deus fala que ao olhar para Jesus novamente, todas aquelas imagens maravilhosas de suas viagens, das vezes que comeram junto, tudo isso inundou o seu coração novamente. A palavra de Deus fala que agora ele presencia agora as dificuldades que Jesus enfrentava, os açoites, as perseguições, tudo devido agora Pedro ter confiado em seu braço de carne. Aquele que é poderoso para salvar, intercedeu por ele. Cristo salva totalmente os que se acheguem a ele. Pedro arrependeu-se de seu pecado. E tudo isso aconteceu para que Pedro amadurecesse. Ao estudarmos a palavra de Deus através desse texto maravilhoso, a palavra de Deus fala que mesmo Pedro sendo um homem errante, Pedro reconheceu a sua situação pecaminosa. E a palavra de Deus fala que Pedro se tornou um homem melhor depois de sua queda. Ao olhar para você que está nos acompanhando através das ondas da internet, será que muitas das vezes você já não fez como Pedro, confiou em suas forças? Quantas vezes talvez você lutou contra algum pecado secreto, um pecado oculto e disse, olha Senhor, eu jamais irei fazer isso? E a palavra de Deus fala que você tornou a pecar novamente e muitas das vezes não tomou ainda a atitude como Pedro de levar o seu pecado, a sua dificuldade, e falar, oh, Senhor, tem misericórdia de mim, para que Jesus também possa fazer de você mais do que vencedor, para que Jesus possa fazer de você homens e mulheres perfeitos segundo a imagem e a semelhança de Deus. A palavra de Deus fala que Pedro se tornou um homem melhor depois de sua queda, porque ele reconheceu a situação ele que se encontrava. E tudo isso era apenas para que Pedro pudesse amadurecer. A palavra de Deus no livro de Marcos 16, verso 7, diz assim que o anjo faz questão de que a mensagem da ressurreição seja entregue a Pedro. A palavra nos diz que Pedro era tão amado por Jesus que já que ele havia entregado Jesus para ser morto, ele também deveria agora ter uma incumbência de falar a respeito da ressurreição de Jesus. A palavra de Deus fala que o anjo fez questão de que a mensagem da ressurreição seja entregue a Pedro. Mas e dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá o vereis como ele vos disse. Então a palavra de Deus nos diz que Pedro agora tinha uma grande incumbência em sua mão, que era pregar a respeito da ressurreição de Jesus. A palavra de Deus nos traz um conselho maravilhoso para nós jovens, que todos os dias estamos enfrentando lutas e mais lutas e principalmente que somos rodeados de armadilhas constantemente. A palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 12, diz assim, aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide que não caia. Talvez você está de pé neste momento, não é mesmo? Falar, mas eu não vou cair em momento algum, porque eu sou forte, porque eu conheço o meu coração.
A palavra de Deus fala: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Nos dias em que você vive, você tem vigiado, você tem levado a Deus todas as suas ansiedades ou tem confiado mais em suas próprias forças? No livro Meditação Matinal, do ano de 2002, na página 276, nós encontramos as seguintes palavras: muitos hoje se encontram onde Pedro esteve quando, autoconfiante, declarou que não negaria o seu Senhor. E por causa de sua autossuficiência, cai presa fácil nos ardis de Satanás. Aqueles que conhecem a sua fraqueza confiam num poder mais alto do que o seu. E enquanto buscam a Deus, Satanás não pode contra eles. Então, se você de fato reconhece a sua pecaminosidade, reconhece a sua debilidade, a palavra de Deus só fala que há somente uma forma de você ser mais do que vencedor. A palavra de Deus fala que aqueles que conhecem a sua debilidade, a sua fraqueza, eles não confiam na sua própria força. A palavra de Deus fala que eles confiam em um poder que vem do alto. E que Satanás agora também, mesmo que tente contra todos eles, não pode vencê-los, porque eles estão protegidos e guardados pelo poderoso braço de Deus, que tudo pode fazer por mim e por você. Será que existe algo que você deseja levar ao Senhor? Algo que você deseja confessar ao Senhor e entregar e depositar sobre Ele, para que você possa, então, assim, receber o poder auxiliador que vem de Deus. A palavra de Deus fala que há algumas lições que nunca serão aprendidas a não ser com fracasso. Talvez você já se perguntou o porquê muitas coisas na sua vida têm dado errado, não é mesmo? E às vezes a gente fala assim: olha, eu estou fazendo tudo certo, mas por que que as coisas têm dado errado na minha vida, na minha casa, no meu casamento, talvez nos meus negócios? Por que que eu tenho fracassado tanto? A palavra de Deus fala que em vez de nós levarmos a Deus nossos sonhos, nossos projetos, nós temos contado aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, pessoas também que são defeituosas como cada um de nós. Olha só que interessante. Há algumas lições que nunca serão aprendidas a não ser com o fracasso. Pedro foi um homem melhor depois de sua queda. Então Pedro precisou, ao decorrer da sua jornada aqui neste mundo, cair para que depois ele pudesse se tornar um homem forte. A palavra de Deus fala, segundo as palavras, através das palavras do apóstolo Paulo, nós encontramos também algumas palavras interessantes, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. A palavra de Deus fala que Paulo, também em um momento de reflexão, ele percebeu também que até ele tinha o desejo no seu coração de fazer o bem ao seu semelhante. Mas este poder de querer e de fazer não se encontrava nele. A palavra de Deus fala que Paulo também queria fazer o bem, mas não conseguia agir devido à sua natureza pecaminosa. No livro de Romanos, capítulo 7, do verso 18 e verso 25, nós encontramos também as palavras ainda do apóstolo Paulo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas vejo nos meus membros outra lei. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A palavra de Deus fala que Paulo também, em outro momento de reflexão, ele chega a perguntar: por que não faço o bem que eu prefiro? Mas o mal que não quero, esse eu faço automaticamente. Não é mesmo? Se às vezes alguma pessoa nos pede alguma ajuda, geralmente dinheiro, a gente empresta, mas empresta, olha, empresto, você me devolver com juros. Não é mesmo? A palavra de Deus fala que quando nós queremos fazer o bem a outra pessoa, a nossa outra parte fala: não, para que eu vou ajudar? Vou guardar para mim mesmo. Não é mesmo? Então a palavra de Deus fala: quem me livrará deste corpo miserável? Apóstolo Paulo agora chega no momento de pergunta: quem pode me livrar deste corpo da morte? Ainda em continuação, no livro Como Encontrar a Paz Interior, na página 15, nós encontramos as seguintes maravilhosas palavras:
Tal é o grito que tem saído de corações sobrecarregados em todas as terras e em todos os séculos. Para todos há somente uma resposta. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De fato, nós já falamos que ao olharmos para o mundo, as pessoas correm cada um em busca daquilo que acreditam ser a realização para os seus sonhos. Mas a palavra de Deus também nos diz que após percorrerem por longos caminhos e valados e agora conquistar tudo aquilo que acreditavam trazer paz, segurança e alegria para os seus corações, descobrem que tudo aquilo era enganoso e que a paz e a segurança que o mundo tanto oferecia era enganosa. E a palavra de Deus que diz que para todos esses problemas há somente uma solução. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra de Deus fala que Jesus é a única solução que as pessoas precisam de fato para as suas vidas fracassadas. Uma certa vez eu estava fazendo um trabalho, quando ainda trabalhava no departamento de saúde, eu encontrei em uma visita que eu estava fazendo na cidade de Criciúma, em Santa Catarina, uma pessoa no qual eu cheguei até a sua casa, a abordei e disse: bom dia, tudo bem? O meu nome é Leonardo Santos, eu sou do departamento de saúde e estamos fazendo um trabalho aqui em sua cidade e eu gostaria de falar um minutinho com a senhora. Aquela mulher olhou para mim e disse assim: olha, eu não quero nada. Eu tornei a dizer as mesmas palavras e ela olhou para mim e disse: olha, eu já disse para você que eu não quero nada. E eu olhei para aquela mulher e disse: olha, senhora, o trabalho que nós estamos fazendo aqui em sua cidade é muito importante. Eu queria falar um minutinho com a senhora. E após algum tempo de insistência, ela aceitou e permitiu que eu adentrasse até a sua casa, permitiu que eu adentrasse até a sua sala, onde eu me sentei em uma cadeira, e após eu me virar para o lado, eu me deparei com uma forca que ela tinha acabado de fazer com uma corda. Então eu comecei a conversar com ela sobre a palavra de Deus, e ela começou a chorar, dizendo: olha, Leonardo, o mundo em que eu vivo eu não encontro mais solução. Então, após algum tempo de conversa, eu apresentei as seguintes palavras maravilhosas que contém na palavra de Deus na Bíblia, e apresentei alguns textos para ela e fiz alguns questionamentos. Cheguei ao ponto de dizer para ela: olha, fulana, a senhora já viu algum ladrão roubar casas vazias? Ela olhou para mim e falou: mas claro que não, o seu ladrão sabe que a casa está vazia, então ali não existe nada de valioso que ele possa roubar. Então eu olhei para ela e disse: olha, de fato, o ladrão também não entra em uma casa onde não tem nada para ele roubar. Assim também como Satanás também não persegue, não atenta e não persegue aqueles que tenham algo de valioso dentro de si. Eu disse: a senhora está sendo provada e perseguida é porque algo de valioso existe dentro de ti. E após falar algumas coisas com ela a respeito da palavra de Deus, ela mudou o seu semblante, desfez aquele nó que poderia ter acabado com a sua vida, caso eu não tivesse feito aquela visita para ela. Quantas pessoas no mundo em que vivemos existem e sentem a grande necessidade de ter um encontro com Jesus, um encontro breve, através das palavras de Jesus. A palavra de Deus fala então que a resposta para o mundo perturbado é Jesus Cristo. Jesus Cristo de fato é o porto seguro que muitas pessoas almejam. A palavra de Deus nos diz no livro de Jó, capítulo 14, verso 4, as seguintes palavras: é-nos impossível por nós mesmos escapar ao abismo do pecado em que estamos mergulhados. Nosso coração é ímpio e não o podemos transformar. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Então Jó faz uma pergunta: é-nos impossível por nós mesmos escapar ao abismo do pecado em que estamos mergulhados. Então a palavra de Deus fala que Jó faz um comentário certo e certeiro. A nós é impossível escaparmos do abismo do pecado usando nossas próprias forças. Ainda ele vai além dizendo que o nosso coração é ímpio e não podemos transformar a nós mesmos. Quem do imundo tirará o puro? Exatamente ninguém. Se você pegar um morador de rua, uma pessoa que vive em uma condição deplorável, fala, olha, levá-lo ele à sua casa, fala, olha, eu vou mudar a sua vida.
A palavra de Deus fala que é possível a você pegar aquele homem, mudar a sua roupa, um chega e dá um terno bonito para ele, o outro dá uma boa gravata, o outro dá uma boa camisa, e alguém que trabalha na área de beleza fala, olha, eu vou te dar um corte de cabelo e você vai mudar a sua estética. O outro dentista fala, olha, eu vou consertar todos os seus dentes. A palavra de Deus fala que isso sim é possível ao homem, mas mudar o coração somente pertence a Deus, esse poder extraordinário de transformação. A palavra de Deus fala que é possível o homem mudar o exterior do homem, mas o que há no interior, dentro do coração, não está ao alcance do homem. A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm a sua devida esfera de ação, mas neste caso são impotentes. Poderão levar a um procedimento exterior correto, mas não podem mudar o coração. São incapazes de purificar as fontes da vida. Olha só que interessante esse pensamento, o grande conflito, onde é possível sim mudar a aparência externa de qualquer pessoa. Mas o que há guardado e escondido dentro do coração das pessoas só é possível mudar através do poder moderador que somente Jesus pode e oferece. Ainda no livro Caminho a Cristo, na página 18, nós encontramos as seguintes palavras. É preciso um poder que opere interiormente, uma nova vida que procede do alto. Disse o Salvador as seguintes palavras que estão relatadas no livro de João, capítulo 3, verso 3. Aquele que não nascer de novo, não receber um novo coração, novos desejos, novos propósitos e motivos que conduzem a uma nova vida, não pode ver o reino de Deus. A palavra de Deus fala que se nós não abandonarmos todos os nossos caminhos tortuosos, todas as nossas mentalidades, faculdades, que nós exerçamos ou tentamos exercer para melhorar a cada vez a nossa versão, nos é impossível alcançar o céu. Só é possível a cada um de nós chegarmos lá se nós nascermos de novo, se nosso coração surgir um novo propósitos esses conduzem a uma nova vida. Então, assim, não podemos ver o reino de Deus se não fazermos essa escolha hoje. Você que está vendo essa pequena mensagem de hoje, será que quantas vezes você vai ainda permanecer e insistir em cair nas armadilhas do seu próprio coração? Até quando você ainda vai aceitar negar-se a ir a Jesus Cristo e fazer dele o seu mediador, chamar a ele para fazer parte da sua vida e, mais do que isso, ser o seu amigo pessoal para caminhar lado a lado em suas dificuldades, em suas aflições, em suas tristezas? Há quanto tempo você vai recusar os braços maravilhosos de Jesus? Há quanto tempo você ainda vai persistir em lutar contra o desejo de Jesus de abraçar você e de conceder a você o perdão? A palavra de Deus fala que enquanto nós resistirmos a Jesus, nos é impossível herdarmos uma nova vida. A palavra de Deus aí nos diz que sem Jesus nos é impossível fazer nada. A palavra de Deus nos fala que se não olharmos para Jesus, nos é impossível alcançar as mansões celestiais. Talvez você já viajou com a sua família de avião e percebeu que todas as pessoas que estão ali assentadas naquela aeronave, todos viajam tranquilos e felizes, sem se preocupar com nada, e simplesmente pelo fato de nem ao menos conhecer o piloto, não é mesmo? Todos viajam tranquilo e não conhecem o piloto. Você talvez já esteve viajando durante a noite e já esteve atrás de um caminhão numa noite chuvosa e estava esperando apenas o caminhoneiro dar uma seta para a direita, dizendo que você pode avançar. E você confia em uma pessoa que dirige um caminhão desconhecido no qual você nunca viu, e pelo simples fato de uma seta para o lado direito, você entende e confia e inicia uma ultrapassagem e vai embora. E agora, ao estudarmos a palavra de Deus, você conhecendo as palavras maravilhosas e os desejos de Jesus, você ainda terá coragem de permanecer na contramão do mundo e fugir de Jesus até quando? Que nosso maravilhoso Deus possa ser tua sombra e a tua direita em todos os seus caminhos. Que você possa compreender, através dessa pequena mensagem, que sem Deus nada podemos fazer e que não vale a pena lutarmos as batalhas com nossas próprias forças, mas sim é necessário fazermos de Jesus
o nosso amigo leal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Neste momento, quero convidar você que está nos acompanhando a dobrar os seus joelhos aí onde você está, para juntos elevarmos uma oração ao Senhor. Santíssimo Deus, que habita nos altos céus, santificado seja o seu nome e exaltado para todo sempre. Mais uma vez, estamos nossos fracos mortais joelhos dobrados perante sua santa e eterna presença, para te agradecer pela paz, pela saúde, pela vida e principalmente pelo privilégio e a qualidade de sermos chamados em qualidade de teus filhos. Nós queremos te pedir o perdão dos nossos pecados que temos cometido até aquele exato momento contra o Senhor. E queremos também te suplicar as bênçãos a cada um de nós, através da sua palavra, que a mesma possa ficar selada no nosso coração, para que possamos a cada dia mais subirmos a escada da perfeição em Cristo Jesus. Pedimos também sobre os internautas, as pessoas que nos acompanham através das ondas da internet, que os mesmos possam ser visitados pelo seu Santo e Bom Espírito em seus lares e possam também depositar aos pés de Jesus a sua ansiedade, a sua tristeza, para que Jesus possa curar a cada um de nós e nos transformar em pessoas melhores, para que naquele grande dia possamos dizer: eis o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Todos esses pedidos e agradecimentos nós te fazemos, confiados nos méritos no nome de Jesus, o nosso irmão mais velho. Amém.